cortar o doce, comer menos, tirar o pão. O que você já ouviu? O que já te orientaram a fazer para você conseguir melhorar sua relação com a comida, fazer as pazes com a comida? Me conta aqui, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu trouxe essa proposta da gente conversar, trazer para você um mini guia aqui para te ajudar a fazer as pazes com a comida, mas não é o que você está pensando. Tudo isso que eu falei aqui, e a gente pode incluir aí, além do cortar o doce, tirar o pão, comer menos, ter mais força de vontade, a gente pode incluir também o se restringir tanto a ponto de dizer, meu Deus, eu já não sei mais o que fazer, eu já tirei tudo que eu podia. E não é sobre isso, porque eu tenho certeza que você já tentou, você vem tentando fazer tudo isso, se esforçando muito, mas não tem o resultado esperado. Ou se tem, ele vai embora, né? Sem você nem ao menos saber o porquê, entender os motivos. Então hoje a minha proposta é te apresentar um guia, com um pequeno guia, como eu tô chamando, com pequenos passos ali, pequenas orientações. Na verdade, são 3 orientações que eu trago para você conseguir seguir ainda em 2022, porque essa é a proposta dessas lives de quarta. Hoje a gente tá na 5ª live, então a última live dessas lives de quarta que eu me comprometi a fazer em novembro, para que você pudesse ouvir aqui, escutar, eu trazer temas para te ajudar a melhorar a sua relação com a comida, a melhorar a sua relação com o seu corpo, te ajudar de alguma forma, ainda esse ano, a você ter uma alimentação saudável do jeito que você deseja. E é interessante que eu tenho recebido alguns feedbacks, né? Algumas pessoas falando como elas têm gostado, como tem sido produtivo para elas. Então eu espero, desejo que também seja para você. E eu tô aqui hoje, nesse 5º dia, com essa missão aí. A gente não vai. Eu pensei em fazer um resumão, de repente, vou resumir tudo o que a gente já conversou e trazer hoje. Mas depois eu pensei, não vou fazer um resumo, não, vou trazer uma coisa diferente para ajudar um pouquinho mais, ajudar a dar mais um passo, né, em direção a essa alimentação que a gente vem conversando ao longo dessas 5 semanas. Então, sejam muito bem-vindas. Se você tá aqui pela primeira vez, se você tá assistindo esse vídeo na gravação e é a sua primeira vez, eu sou Luciana, sou nutricionista desde 2008 e venho agora já tem quase 3 anos que eu venho me especializando numa alimentação mais gentil, que entende o comportamento com a comida, o que está ali por trás desse comportamento com a comida, para a gente realmente encontrar as raízes dos problemas com a comida e resolver, traçar novos caminhos, novas soluções que sejam viáveis e que tornem esse processo mais tranquilo, mais leve, para que você volte a resgatar ali o seu prazer, a sua harmonia com a comida. Oi, boa noite, sejam bem-vindas aqui. Querida, estamos aí. Na última live, meu Deus, já chegou na última. Já chegou na última. Agora eu tenho que pensar nos próximos passos, né? O que eu vou fazer aí para poder continuar ajudando de alguma forma. Já tem os posts, né? Os stories ali, a gente continua. Mas aqui, em relação à live, vou pensar num outro projeto pra gente continuar trabalhando dessa forma. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, porque o que eu tenho para falar para você, eu tenho certeza que vai ser algo diferente do que você já ouviu, né? O que fazer ali para melhorar a relação com a comida. Então, eu tô empolgada por conta disso, porque esse olhar que você vai ter aqui, ele com certeza vai te ajudar a virar algumas chavinhas, vai te ajudar a se libertar de algumas regras que existem, para que você realmente encontre soluções
para sua alimentação, para os seus desafios ali com a comida. Então vamos lá, aqui o meu roteirinho para eu não me perder. E eu gostaria de propor agora que a gente imaginasse, que você imaginasse que a gente está começando uma jornada, porque como é verdade, é a última. Como assim é a última? É a última. Então imagina que a gente está começando uma jornada. Porque quando a gente fala de melhorar a alimentação, quando a gente fala de perder peso, a gente está falando de hábitos, de olhar para hábitos, de começar novos hábitos, né? Desenvolver novos hábitos, ou melhorar alguns, ou até mesmo deixar de ter alguns hábitos. E isso não é algo simples de fazer, não é algo que se faça assim com um estalar de dedos, né? Algo que é um processo mesmo. Então eu quero que você se imagine agora numa jornada. E esse guia que eu vou trazer para você, ele vai fazer parte dessa jornada. Então, a gente imaginando uma jornada ela vai ter ali uma série de questões acontecendo enquanto a gente está caminhando nessa jornada. Então, a gente vai ter desafios, a gente vai ter obstáculos, a gente vai ter dificuldades, superações, conquistas ao longo dessa jornada. E para cada mulher que está aqui, cada mulher que vai assistir essa live na gravação, essas dificuldades, conquistas, superações, desafios vão ser diferentes. Cada uma vai ter uma história, vai ter uma jornada para seguir, a partir das suas vivências, das suas experiências. Ainda que a gente tenha duas mulheres com o mesmo objetivo, né? Duas mulheres com a mesma idade, duas mulheres ali com certas semelhanças, ainda assim a jornada vai ser diferente. E isso é importante a gente ter em mente, porque isso traz uma certa tranquilidade em relação a tá funcionando X coisa, tá funcionando para fulana, mas não tá funcionando para mim. Então o problema não é, de repente, dessa coisa que tá funcionando, né? Ou o problema não é seu. A questão é a forma como tá sendo feito. Não é para ser igual ao outro. É para ser de acordo com você, é para se moldar a tua história, é para se moldar a tua bagagem, sabe? Então essa jornada, ela precisa, né, ter esse cuidado, a gente precisa ter esse cuidado nessa jornada, para que ela seja preparada para você e mais ninguém. E para ela ser preparada para você, ela precisa considerar você como personagem, vou colocar assim entre aspas, personagem principal. Então você é a protagonista da sua alimentação, da sua jornada. Não existe outra pessoa que seja mais importante do que você. Nenhum alimento, nenhuma pessoa, é você. E aí a gente vai ter então essa série de acontecimentos ali ao longo da jornada. E esse guia que eu tô trazendo para você, esse pequeno guia, ele vai ser um facilitador da sua jornada, porque ele vai ali facilitar o teu percurso e ao longo desse percurso ele vai te ajudar a enxergar o que está por trás dos desafios, o que está por trás dos obstáculos, o que está por trás das dificuldades que você encontra, porque muitas vezes a gente não consegue superar essas dificuldades, não porque elas existem e elas são muito difíceis. Sim, elas são muito difíceis, algumas são. Mas porque a gente não consegue entender qual é a raiz dela, o que está causando, sabe? E a gente fica ali tentando enxugar gelo sem entender o que de fato está causando. E isso é algo que sempre me incomodou. Eu vou aqui fazer um momento de desabafo. Mas isso sempre me incomodou. Por exemplo, na minha família, o meu pai, eu sempre julguei erradamente, que eu não tenho que julgar ninguém, né? Mas eu julgava porque ele sentia dor de cabeça, ele tomava remédio para dor de cabeça. E eu não era essa pessoa. Eu sentia dor de cabeça, não, vai passar. Ah, eu preciso dormir, coisas assim, sabe? E daí, eu sempre achava que ele tomava o medicamento, mas não via o que estava causando aquela dor de cabeça. Para mim não fazia sentido.
Tá, vai tomar o remédio, mas o que tá causando? Por que você tá com essa dor de cabeça? Então, isso sempre me incomodou, o fato da gente olhar pro sintoma, olhar ali pro reflexo de alguma coisa e querer tratar esse sintoma sem buscar a raiz. A gente trata sim o sintoma, mas a gente entende que é um sintoma, tem algo mais profundo que está causando aquele sintoma. E hoje em dia eu já não sou tão rigorosa em relação a isso, a medicação para dor de cabeça. Acho que depois da maternidade, porque cuidar de uma criança com dor de cabeça não é uma tarefa fácil. Então eu cedo mais a medicação, mas sempre fazendo essa análise mesmo do que aconteceu no meu dia para eu ter ficado com aquela dor de cabeça, né? Onde que tá concentrado, o que foi. E assim eu consegui encontrar uma solução, né, que seja mais definitiva ou mais duradoura para aquele caso, para aquela situação. Então, isso é algo assim muito forte nos meus acompanhamentos, e é por isso que vocês me vêm falando muito aqui sobre isso, sobre encontrar a causa, a raiz de tudo, a gente aprofundar um pouquinho mais. Hoje nos stories eu falei sobre isso, se você não olhou, você vai lá dar uma olhada, porque eu falo sobre a gente aprofundar em relação às nossas decisões, em relação à alimentação, mas isso é em tudo na vida, né? A gente toma uma decisão, mas muitas vezes é influenciada por uma série de questões externas e a gente não se dá conta. Mas isso dificulta, atrapalha todo o processo para que essa decisão ela se concretize, né? A gente realize ela. E a gente não entende por quê, às vezes fica desanimado, fica desmotivada e não consegue entender o porquê. Então, o meu convite lá nos stories foi justamente esse, de entender essa decisão, o que ela representa, para que a gente encontre motivação, mesmo nas dificuldades, para continuar, para seguir, encontre um caminho mais saudável também, né? Tenha paciência. Eu acredito que quando a gente entende essas coisas, o significado, o que representa as decisões que a gente toma, a gente fica mais consciente e fica mais predisposto a tomar decisões que estejam mais de acordo com os nossos valores, com o que a gente acredita, com o que a gente quer construir na vida. E isso vale para a alimentação também. Então, acho importante isso. Então, vamos seguir aqui. Tá fazendo sentido essa conversa aqui? Meninas, me contem aí. A gente vai seguir aqui para nossa primeira orientação desse guia. Lembra que eu falei, né? Imagina que a gente está numa jornada agora, que é pensando ali na alimentação, em fazer as pazes com a comida. A gente inicia uma jornada e esse guia, ele vai ajudar nessa jornada. Ele vai ajudar como se fosse uma lanterninha ali nessa jornada, sabe? Então, a primeira orientação dele é para que você esteja atenta aos sinais que o seu corpo envia constantemente. Todos os dias, a todo momento, o nosso corpo, ele tá ali enviando informações pra gente. Ele tá sinalizando muitas coisas. E pra gente conseguir seguir essa jornada em harmonia com o nosso corpo, a gente precisa estar ligada nele. O que ele tá falando? Confiando que o nosso corpo ele tem uma sabedoria imensa, uma sabedoria enorme. Por exemplo, para dizer pra gente a hora de comer, a hora de parar de comer, a hora de dormir, a hora de acordar também. Muitas vezes, né, eu acho que com essa rotina que a gente tem, a gente precisa ali de ajuda, tanto para dormir quanto para acordar. Mas a verdade é que o nosso corpo, ele sinaliza isso pra gente. A gente tem ciclos internos que vão ali organizando isso, vão ali direcionando para que a gente consiga, sem ficar ali olhando no relógio, sem precisar ficar colocando um alarme. Só que é muito difícil, porque a gente não tá nessa sintonia com o nosso corpo, essa conexão tão fina, assim, uma sintonia tão fina com o nosso corpo que permita isso. Algumas pessoas
estão mais, outras estão menos. Então, o convite, né, a orientação, essa primeira orientação do guia é estar atenta aos sinais que o seu corpo envia. E se a gente for falar aqui de fome, hora de comer, hora de parar de comer, hoje mesmo percebi que depois de um tempo sentindo fome, comecei a ficar irritada. Exata, olha aí. Essa é um momento de atenção mesmo, que o corpo está sinalizando. Aqui, a gente de repente está falando de um sinal já mais avançado, né, que é a irritação. Pode ser que ele tenha sinalizado antes, aguçando os sentidos, com uma falta de concentração, enfim, para cada pessoa vai ser diferente. Mas a irritação talvez já seja um sinal mais à frente, né? Mas foi importante perceber, porque provavelmente você foi lá e se alimentou. Se você deixasse passar, aí como seria, né? O que ele sinalizaria ali para você? E como você ficaria? Então isso é importante. Só que algumas pessoas já falaram assim para mim: "Ah, eu nem sinto fome. Eu como, mas eu não tenho esse momento ali de sentir fome." Sabe essa irritação que você tá me contando aqui, que você sente, que você sentiu hoje? Tem gente que nem chega a sentir irritação nenhuma. Já tem outras pessoas que falam assim: "Ah, eu sinto fome toda hora. Se for para prestar atenção no meu corpo, eu sinto fome toda hora, eu vou comer toda hora." Só que nessas duas situações, o que a gente tem são mulheres desconectadas, são mulheres que já perderam a conexão com o corpo ali, nesse sentido. Então, há uma desconexão. Sim, eu percebi outros sinais antes, exatamente. Então, há uma desconexão com o corpo. Você vê, você está conectada com o seu corpo, você percebeu outros sinais antes. Mas pode ser que tenha entendido que dava para segurar mais um pouco, ou então estava no momento que não dava mesmo para parar o que estava fazendo, e aí chegou nesse ponto de irritação. Mas ele vai sinalizando sim, né? E o que acontece? Quando tem essa desconexão com o corpo, realmente, perceber a sua fome ou perceber o momento de parar de comer, fica muito difícil. E como que isso acontece? Como que essa desconexão se dá? Vou falar aqui para você dois exemplos, tá? Dois exemplos para você ficar ligada se de repente isso vem acontecendo aí no teu dia a dia. Por exemplo, uma criança, ela nasce com um sistema de autorregulação ali funcionando, eficiente. Todos nós, ok. Só que ela tá ali mamando, aí ela, mamou, chorou pra mamar, tá com fome. E ela mamou o suficiente, ela largou o peito. Mas a gente vai lá e faz o quê? Oferece. Continua ali oferecendo. Opa, mas a criança parou antes. Sendo que a criança, olha que interessante, o choro poderia ser o nível aqui de irritação, como foi falado aqui. Pode ser o nível de irritação já da criança, porque antes do choro, a criança já dá outros sinais, o bebê, ele já dá outros sinais de fome. A mãozinha, ele vai pegando coisas ao lado para poder colocar na boca, ele vai sinalizando de outras formas. Quando ele chega no choro, já é um nível também um pouquinho mais avançado. Mas é algo que a gente percebe, porque a gente tem que fazer outras coisas, né? A gente deixa o bebê ali quando dá e vai fazer alguma coisa e não tá ali o tempo todo colado para ir percebendo isso. Ou não fomos ensinadas, enfim, isso acontece. Mas eu estudando, quando eu tava grávida, eu cheguei a esse estudo falando sobre essa informação, né? Falando sobre isso, eu fiquei assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, achei super interessante. Aí a criança vai crescendo mais um pouco, vai ali se desenvolvendo, chega na introdução alimentar, e o que acontece na introdução alimentar? Lembra que a criança tem ali o sistema de autorregulação ok,
da sua fome, da sua saciedade. Só que chega na introdução alimentar, os cuidadores ficam super preocupados se a criança está comendo o suficiente, se não está, porque quando é criança saudável é aquela criança parrudinha, gordinha, e tem que comer. Aí vai lá e força as colheradas. E a criança já comeu e ela tá falando que não, tá sinalizando que não. Ela não verbaliza, mas ela sinaliza de outras formas, até ela conseguir verbalizar. Mas mesmo assim, isso não é respeitado. Porque a gente foi educado, né? Que a criança tem que ali comer. E obriga a comer tudo, tem que comer até o final. E eu tô falando isso pra vocês, mas eu não tô julgando, tá, gente? Eu não tô julgando de maneira nenhuma. Até porque essa foi a forma que eu aprendi também. E eu só entendi que não precisava ser assim, entendi que não era pra ser assim, quando eu resolvi me tornar mãe, que eu fui estudar melhor sobre isso. E eu vi, nossa, não tem porquê. Mas são medos que a gente tem também, são crenças que foram construídas ao longo dos anos de que deveria ser assim. E aí a gente oferece muito mais do que a criança precisa, em termos de quantidade, em termos de variedade mesmo de alimento ali, de alimentos que ela nem deveria estar comendo, mas por conta disso, dessa crença que vem sendo construída historicamente aí em relação à alimentação infantil. E essa criança, quando ela come tudo, o que ela recebe? Parabéns. Parabéns, menina, menino bonito, comeu tudinho. Mamãe ficou feliz, papai ficou feliz, tia ficou feliz, vovó ficou feliz, enfim. E assim a gente vai acreditando que esse é o certo, esse é o legal, né? A gente vai crescendo com essa ideia. Além disso, tem um outro lado, que é a criança, ela ser ali reprimida, para não dizer que tá com fome. Se vai na casa de um familiar, de um amigo, não pode dizer que tá com fome. Só que a criança, lembra que ela tem ali o seu sistema de autorregulação, ok? Se ela tá com fome mesmo, ela vai falar. Mas ela não pode, então ela tem que reprimir. Ela tem que ficar calada, segurar se ela estiver com fome. E ao invés da referência dela ser os seus sinais, né? Os sinais que o corpo dela dá de fome, de saciedade, a hora de comer, a hora de parar, quando ela tá satisfeita, a referência acaba sendo a permissão e a aprovação dos seus cuidadores. E essa criança cresce. E ela cresce também acreditando nisso. E como eu ouvi de uma pessoa recentemente que eu acompanhei, que ela viu depois, né, a gente conversando, ela tendo lá os insights dela, ela viu que muitas vezes ela comia agora adulta, porque na infância o comer, o momento da refeição era um momento de alegria na família, um momento de harmonia. E quando ela se tornou adulta, ela continuava comendo para ter essa sensação. Isso tornou um hábito para ela não percebia que era assim. Isso fazia com que ela comesse em exagero. Olha isso, que interessante, né? E daí eu vou para um outro fator que pode contribuir para que a gente atrapalhe essa autorregulação. Porque se a gente simplesmente seguisse naturalmente em relação à alimentação, não tivesse essas questões na infância, a gente também dificilmente teria problemas na vida adulta em relação a essa regulação. Só que existe essa questão da infância e existe um outro ponto também que eu trouxe para vocês, que é um histórico de dietas restritivas ao extremo, que também atrapalham o nosso sistema de autorregulação de fome e saciedade. A gente perde a referência dos momentos de interromper, dos momentos de comer. Isso faz com que a gente se desconecte do nosso corpo. Então, a gente vai ter ali na dieta o comer em 3 horas como uma regra. Só que quem disse que tem que comer de 3 horas? Aí a gente pode falar de estudos que
encontraram essa média de tempo para poder ali ajudar em relação ao metabolismo e tudo mais, ok. Mas a gente está falando de um estudo, né, com pessoas, muitas pessoas, e aqui a gente está trazendo para você, para o individual, para o particular. Você não necessariamente vai funcionar dessa forma, porque os seus dias eles não são iguais. Seus dias são diferentes, as atividades que você faz. Vai ter um dia que você vai ter uma atividade mais intensa, outro dia você vai ter atividades mais tranquilas. Isso também vai influenciar na tua fome. Isso também vai influenciar no horário que você vai sentir fome. Qual momento você comeu antes? O que você comer também vai influenciar. E se a gente assumir como regra em 3 horas, pode acontecer com você o que eu já ouvi também. Eu nem chego a sentir fome, porque se eu tenho que comer de 3 em 3 horas, eu fico ali no reloginho e eu como de 3 em 3 horas, eu não chego a sentir fome. Daí a gente oferece uma quantidade de comida, a gente oferece comida para o nosso corpo em momentos que ele não está necessitando. E a gente perde essa percepção. Uma outra coisa que as dietas também fazem é comer quantidades fixas, né? Obrigar ali a comer quantidades fixas no almoço, no jantar, no lanche. Você tem que comer X colheres de arroz, X colheres de feijão, tanto de carne. Mas como eu falei para você, os nossos dias não são iguais, o nosso corpo ele não funciona igual todos os dias. Vai ter um dia que a gente vai estar mais indisposta. A gente tem um período, né? A gente tem o nosso ciclo menstrual, que também altera a nossa percepção de fome, a nossa percepção ali do que a gente necessita comer. As nossas necessidades também, do que a gente precisa, quais nutrientes a gente precisa priorizar, também são influenciadas pelo nosso ciclo menstrual. Se a gente não leva isso em consideração, a gente vai achar, meu Deus, eu sou descontrolada. Olha isso. Porque eu não consigo ali comer de 3 em 3 horas, ou porque eu sinto mais fome do que essas 3 colheres, 4 colheres, enfim. Ou até, como já aconteceu comigo, no período que eu era nutri tradicional, que prescrevia dieta, da cliente chegar e falar: nossa, mas eu como menos do que isso, é muita comida pra mim, eu não vou dar jeito de comer isso. E aí você imagina, é uma profissional, né, no caso eu, ali orientando uma pessoa a comer mais do que ela realmente consegue em uma refeição. E isso vai fazendo, né, com que a pessoa se desconecte do corpo dela, que o corpo dela tem essa capacidade de sinalizar o quanto ela precisa comer. Além, aqui para fechar, essa questão dessa primeira orientação, é o fato de as dietas, elas criarem ali uma sensação de escassez. Porque se é uma dieta muito restritiva vai te proibir de comer determinados alimentos, de determinadas comidas. E isso gera uma sensação de escassez. Ainda mais se for algo que você gosta de comer. Ou mesmo que não seja, pode gerar vontade, aumentar a tua vontade de comer algo que você nem ligava, que você era super de boa. Então isso é muito complicado, porque acontece da gente ir ali perdendo a percepção do nosso corpo. Já aconteceu de eu acompanhar uma cliente que ela na infância dela teve momentos de escassez. E aí na vida adulta ela ainda vivia com essa sensação, né? Como se fosse esse ambiente de escassez. E ela não se permitia sentir fome, então ela comia mesmo sem estar com fome, fazia as refeições dela mesmo sem estar com fome. E foi muito importante a gente identificar isso, porque
agora, adulta, essa escassez não é real. E quando ela identificou isso, foi importante para virar a chavinha que eu falei para vocês, que esse guia vai ajudar. E a gente começou a trabalhar essa questão com ela, até que ela começou a se permitir sentir o corpo dela de novo. E aí, ela conseguindo sentir o corpo dela ali, a fome, perceber, entender como a fome dela acontecia, isso foi importantíssimo para ela conseguir regular o que ela ia colocar no prato, em termos de qualidade, em termos de quantidade. Olha só, e se ela, enquanto ela estava desconectada com o corpo dela, isso não era possível. Então, dizer para ela que aquela quantidade, ela dizer, né, se aquela quantidade era suficiente ou não para ela, não tinha como dizer isso porque ela não tinha referência. Na live passada, a gente falou bastante, tá, sobre essa questão, os efeitos da dieta no corpo, porque aqui eu tô falando de 3 pontos: comer de 3 em 3 horas, a sensação de escassez, a questão da quantidade fixa. Mas existe um outro porém, que é o tornar o corpo inseguro, já que a gente está oferecendo menos nutrientes do que ele precisa. E isso a gente falou bastante na live passada. Eu não vou repetir aqui agora. E eu convido você, se você não assistiu, a ir lá olhar, tá bom? Como é que tá aí? Tudo bem até agora? Tá fazendo sentido pra você? Você tá conseguindo se ver nessa situação? Me conta. Deixa um comentário aqui depois que eu encerrar, né? Se você estiver assistindo pela gravação, para eu saber se fez sentido para você. Se você quiser me mandar um direct, eu vou ficar super feliz de poder participar aí, você compartilhar a sua história comigo, tá bom? E vamos lá para nossa segunda orientação desse guia, desse pequeno guia para fazer as pazes com a comida. A segunda orientação é você olhar para os problemas com a comida, para além da comida. Como que é isso? Olhar além da comida. Imagina que você tenha um problemão com a comida. Você chega para mim e fala assim: meu problema é que eu como demais. O meu problema é que eu sou descontrolada. Algo que eu ouço muito. O meu problema é o doce. Eu não tenho controle com doce, eu não tenho maturidade pro doce. Ok, a gente entendeu, já entendi que você tem esse problema com doce. Só que ficar nessa, né, eu tenho um descontrole com doce, pode te levar para um caminho, que é o de, se eu tenho um problema com doce, a solução, a alternativa é não comer mais doce, ok? Não ok, nada ok. Porque você provavelmente já tentou fazer isso. Quantas vezes você já tentou fazer isso? Muitas, né? Quantas vezes deu certo? Se você tá aqui nessa live me assistindo, querendo fazer as pazes com a comida, provavelmente não deu certo ainda. Porque essa não é a solução, não é a alternativa. Você tá olhando... Lembra que eu falei lá no início da dor de cabeça, o remédio para dor de cabeça? Tá só ali tomando o remédio, não tá olhando a fundo, aprofundando para ver qual que é a causa. Então, o primeiro passo, se eu pudesse falar assim, para você que já parou de comer o doce, mas entende que ainda tem um descontrole, é calma. Calma que a gente vai resolver. Vamos pensar, vamos aprofundar mais um pouquinho e pensar. Como acontece esse descontrole? Quando acontece esse descontrole? Percebe que aí muda? Tá adorando, né? Que bom. Eu também tô gostando de falar aqui isso pra vocês. Percebe que muda? Eu tenho um descontrole com doce, vou passar a não comer mais o doce. Eu tenho um descontrole com doce. Quando que esse descontrole acontece? Como esse descontrole acontece? Faz toda a diferença. Aí a gente dá um passinho para a resolução, dá mais um passinho. Porque ao se fazer essa pergunta, pode ser que quem está assistindo aqui, quem vai assistir na gravação,
seja uma mulher sobrecarregada, que tenha vários papéis, né, ali. Tem a maternidade, tem o trabalho, tá trabalhando de home office. Aí eu aqui vestindo a carapuça, né? Tem que se desdobrar em 1000. E a gente tem uma live sobre isso também, para te dizer que você não precisa se desdobrar em 1000. Tem post, tem conteúdo aqui no meu Instagram, depois no meu feed você olha, para trazer um pouquinho de alívio aí para você. Mas pode ser uma mulher que se veja nessa situação, tá ali sobrecarregada, e ela não tem tempo. O dia dela é cronometrado. E a única preocupação dela, desde a hora que ela acorda até quando ela finaliza a última tarefa, é encaixar tudo para dar tempo de fazer tudo e ela finalizar ali todas as tarefas e terminar o dia com sucesso. Sucesso de quem? Sucesso para quem? Porque aí essa mulher termina o dia e o que acontece com ela? Não teve realização. Ela nem sentiu o dia passar. E ela vai recorrer ao doce. Ela vai recorrer ao doce porque é o único momento que ela vai ter prazer. Guarda isso. É o único momento de prazer dessa mulher. Mas pode ser também que a mulher que está aqui assistindo, ela brigou ali no trabalho com o superior dela, com a chefe dela ou com o chefe. E ela vai comer um doce para se recompensar. Pode ser também que seja uma mulher que ela é a chefe. E ela tá se vendo ali numa situação, na empresa dela, no trabalho dela, em que ela tem que se posicionar. Ela teve que se posicionar, ela teve que ser mais firme, ela teve que ser mais incisiva. E isso gerou incômodo nela. Que ela não queria, sabe? Ela sabe que isso gera um desconforto na equipe. Ela sabe que isso gera um murmurinho, né, nos bastidores. E ela não queria isso. Gerou um incômodo. E o que acontece? Ela vai e busca no doce um conforto para lidar com esse incômodo. Tá fazendo sentido até aqui? Vamos seguindo. Pode ser também que essa mulher que tá aqui vendo, assistindo, seja alguém que, cara, ela se desentendeu, ela brigou ali com uma pessoa querida, uma pessoa da família, um amigo, com um filho, se sentiu culpada. E ela vai ali buscar o doce em algum momento para se sentir ali consolada, que ela tá triste, ou ela tá com raiva, então vai descontar no doce, na comida. Pode ser também que aconteceu alguma coisa que a fez ficar frustrada. Ou uma coisa que também é muito comum, uma situação que é muito comum, é a mulher que tem muitos afazeres e ela recorre em alguns momentos do dia à comida ou doce, porque ela precisa continuar produtiva, mas ela já tá cansada, sabe? Ela tá cansada, mas ela dá uma despertada quando ela come e ela vai lá, busca o doce, porque ela sabe que vai ter essa carga de energia a mais para ela continuar produzindo. Porque dizem, né? Alguém disse que a gente tem que ser produtiva. E produtiva é isso, é fazer. A gente tem uma live sobre isso também. Depois você dá uma olhada. Um outro caso que acontece muito é quando a mulher, ela tá insatisfeita sexualmente. Então, aquela mulher que de repente não tá expressando pro seu parceiro ou pra sua parceira o que tá acontecendo, como ela tá se sentindo, os incômodos que ela tem, a insatisfação sexual que ela tem, que seria uma forma também de ter prazer, mas ela não tá tendo esse prazer. E a comida, ela pode vir para ocupar esse espaço, para dar esse prazer para essa mulher. E aqui por último, que eu fiquei pensando, que já aconteceu, né, nos atendimentos, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos
que eu já ouvi, ou conversando com mulheres, ou mesmo nos atendimentos, é quando essa mulher, ela tá se sentindo sozinha. Ela tá ali, mas ela tá se sentindo super sozinha, mesmo que ela esteja acompanhada, ou ela nem tá acompanhada. E a comida, ela vira essa companhia. Aí você percebe que isso pode acontecer com qualquer outra comida. Aqui eu trouxe um exemplo do doce, né? Porque é muito comum ouvir esse descontrole com doce. Mas pode acontecer com qualquer outra comida. Pode acontecer com a bebida. O importante não é a gente pensar se está acontecendo o exagero. A solução para não acontecer é interromper, deixar de comer ou deixar de beber. Mas é a gente entender qual que é o significado dessa comida nesse momento de exagero. Qual o significado dessa bebida nesse momento de exagero. Você consegue pensar isso? Você consegue visualizar assim na sua alimentação essa questão? E daí a gente entende o contexto que essa comida está entrando. Isso é olhar para além da comida, é a gente olhar o problema ali, encarar ele e olhar além da comida. E quando você faz esse movimento, pode ser que aconteça com você o que eu ouvi essa semana em um acompanhamento de uma pessoa que era fumante e ela já tem muitos anos, o cigarro, né, deixou de fumar, mas entendeu agora que a comida ocupou esse espaço. E a gente falou muito sobre o prazer, trabalhou muito o prazer em relação a essa pessoa em especial. Só que a gente pode ver que a comida, ela tá entrando em vários outros momentos. E quando ele conseguiu olhar para isso, quando essa pessoa conseguiu entender o que estava além, ela falou para mim, a gente já tá num período avançado do acompanhamento, e ela falou assim, nossa, e tá sendo tão natural, tá sendo muito tranquilo para mim, não tá sendo sofrido, sabe? Mas falou com um ar assim de, não era o que eu tava esperando. E aí essa pessoa falou, mas eu não sei para onde que tá indo isso, mas tá indo bem, sabe? Eu não sei para onde, qual lugar tá indo, mas eu tô achando bom. E eu falei, olha, não tá indo para lugar nenhum. Porque diferente do que aconteceu com o cigarro, que rolou ali uma substituição, aqui a gente não tá substituindo. A gente está encontrando soluções para esses lugares que a comida está ocupando, que não são dela. A gente está aumentando a sua percepção do seu corpo, a sua conexão com o seu corpo. E é por isso que está natural, por isso que a percepção é de que é um processo mais natural, porque é mesmo. E eu fiquei muito feliz com esse feedback, porque parecia não, é desafiador o caso dessa pessoa, né? É muito desafiador. Mas você vê as conquistas na jornada dessa pessoa, as conquistas estão aparecendo ali. E é importante a gente celebrar as conquistas, né? Então são muitos desafios que ela tem, mas também as conquistas elas vão surgindo e com naturalidade, sem sofrimento. Isso foi muito legal. Então, ouvir isso, nossa, eu falei, valeu. É isso mesmo, porque é isso que eu busco. Que seja natural para você, que seja tranquilo para você, que seja algo que respeite a sua natureza, quem você é. E agora, tá fazendo sentido aí? Me conta. A gente vai entrar na terceira orientação. E essa terceira orientação é para quem tá aqui ouvindo, aquela mulher que tá aqui ouvindo, que está super se identificando, que tá entendendo, olha, é isso que acontece comigo, é isso que eu tô passando, é isso que eu tô vivendo aqui na minha vida. E realmente eu já fiz de tudo e não deu certo, não funcionou, não tá funcionando. E eu tô cansada, eu tô exausta, eu já não sei, eu acho que eu não tenho mais jeito. Essa terceira orientação é para essa mulher, que é o recomeçar.
o meu programa de acompanhamento em grupo, onde a gente trabalha essas questões, a gente olha para esse guia, né? Existem outros passos desse guia que eu não coloquei aqui, não trouxe aqui, porque eu trouxe aqui algo resumido, é claro. Mas no Recomeçar, eu seria a facilitadora, a sua facilitadora nesse percurso, nessa jornada que a gente falou aqui. Então, eu estou, assim, feliz por ter aberto as inscrições. Essa semana eu abri as inscrições para o Recomeçar. Ela vai ficar aberta por pouco tempo, são pouquíssimas vagas. O link tá na bio, eu também vou colocar nos meus stories. São 6 encontros que a gente vai ter para ir trabalhando todas as suas questões, todos os seus problemas em relação à comida, em relação ao corpo, mas dessa forma, de uma forma que realmente encontre a causa, de uma forma que realmente traga a solução, uma solução viável que tenha a ver com você, para os problemas que você tem com a comida. Esse é o lote 0 que eu tô abrindo, a gente vai começar só em 2023, mas eu já tô abrindo agora e com uma certa antecedência, e você comprando agora, você entrando agora, você tem um desconto super especial. Então lá na bio tem o link, tem o valor, tem formas de pagamento. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me escrever, me manda mensagem, me manda direct, me liga, o que você quiser fazer, o que for melhor para você, para que você não deixe de participar, para que você entre e já no início do novo ano você recomece a sua relação com a comida, com paz, com tranquilidade, com harmonia, tá bem? E se eu pudesse deixar aqui uma orientação extra para você, independente se você vai entrar no Recomeçar ou não, é você voltar e assistir as outras 4 lives que a gente fez, os outros 4 encontros que a gente teve aqui, para que você entenda melhor tudo isso, para que você revisite essas falas e insights que você teve, anote e coloque em prática cada vez mais, né? Tudo isso que a gente vem conversando agora. E você que entrou aqui já no finalzinho, eu vou encerrar a live, você assiste de novo, não deixa de pegar aqui essas orientações que eu tenho certeza que vão fazer a diferença na sua vida, na sua alimentação, tá bom? Então, um beijo pra você e a gente se vê, tá?